Nicolas Ferreira, o jovem aqui de Minas Gerais que virou vereador, agora é deputado. Tudo que ele fala gera repercussão. Ou você geralmente adora ele, ou você odeia ele. Ele chama atenção, gostando ou não gostando dele. Essa semana ele fez um discurso bem forte. Nós vamos comentar aqui hoje não só a vida dele, mas também esse discurso que ele fez. Vambora? Fala, meus honrados, Rafael aqui de volta, beleza? Vamos lá para mais um tema. Hoje nós vamos falar sobre Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado na história de Minas Gerais. Quando ele abre a boca, ou o pessoal adora, ou o pessoal não gosta dele. É difícil achar alguém neutro com relação à opinião dele. Bom, vou primeiro para as origens, né? Ele nasceu em Belo Horizonte, num bairro chamado Cabana do Pai Tomás, um bairro simples de Belo Horizonte. Nasceu em 1996, jovem pra caramba. Sua mãe é chamada Ruth Ferreira. E o seu pai é o pastor Edésio de Oliveira. Então você vê que é de raízes simples, né? A carreira política dele, ele já foi vereador de Belo Horizonte e agora é deputado federal pelo estado de Minas Gerais, sendo que ele é o deputado mais votado na história do estado. Ou seja, nunca alguém recebeu tanto voto como deputado federal igual esse jovem para ocupar o cargo que nos representa lá em Brasília. Ele se considera um conservador de direita, armamentista, cristão e defensor da família tradicional. É um jovem de opinião muito forte, muito firme. Quando ele acredita em algo, ele acredita mesmo. Quando não acredita, ele não aceita. Não dá nem para discutir. Toda vez que ele fala, que ele se expressa, ele é bem coerente no que ele diz. Você pode ou não concordar, mas ele é coerente com a proposta dele. É bacharel formado em Direito pela PUC Minas. E aí começa a confusão. Diz ele que desde lá da escola, do primário, da escola menorzinha, que ele sente uma certa doutrinação, que os professores que vão lecionar para ele, obviamente nem todos, mas alguns, tentam direcionar o pensamento dele para o pensamento do professor. E como ele é um jovem que, se você já ouviu falar pelo menos 2 vezes, você sabe como ele é culto, de novo, você pode não concordar, que ele é culto, ele é. Então, ele começa a perceber logo de cedo que muita coisa ali que era para ser um tema mais aberto, os professores começam a direcionar geralmente para temas de esquerda. E ele já começa a ficar incomodado naquele espaço. Quando ele entra na faculdade é pior ainda, né? PUC, Pontifícia Universidade Católica, se esperasse que fosse um lado mais cristão, né? Por ser já uma universidade católica, mas ele diz que não. Que os professores são completamente doutrinadores, obviamente na questão da esquerda, né? Nos ideais de socialismo, e ali, como ele já tem certa idade, ele começa a bater de frente. E aí começa a fusaca. Eu entendo ele, porque ele formou na PUC, eu formei na UFMG. E não é diferente, não. Várias vezes eu debati com o professor, porque às vezes a lista de estudo que ele passava para a gente por semestre, praticamente toda marxista de esquerda. Eu já cheguei a ter debate com o professor lá na Federal, porque só tinha um viés dentro do conteúdo dele, ele falou na minha cara que ele que controla a matéria deles, ele vai indicar a bibliografia que ele quiser indicar, então eu entendo ele, né? Ele foi na PUC e eu na UFMG. Mas já desde 2016, ele já está voltando a causas políticas, desde já de molequinho, né? Ele já está ali desempenhando seu papel de cidadão, correndo atrás, criticando, desde lá daqueles movimentos que derrubaram a Dilma, né? Que fizeram o impeachment da Dilma, ele já estava envolvido no processo. Outra coisa que ele debate também é que, como a esquerda tem muito espaço na área de educação, a direita, os conservadores, os liberais, também tem que ter esse espaço para poder mostrar. Ok? Não é questão de... eu não acho adequado doutrinação, nem seja de direita, nem seja de esquerda. O ideal é você ensinar para o aluno e ele faz a escolha dele. Só que muitas vezes isso não é viável. Muitos professores tentam fazer esse direcionamento. Já que você pensa desse jeito, o aluno vai tender a pensar desse jeito também. E eu não acho muito adequado. Ele, como é uma pessoa da internet, né, tem muito debate, muita discussão, muita briga. Ele como é uma pessoa de firmeza intelectual, ele segue o raciocínio dele. Quando ele bate de frente com alguma pessoa, sempre dá uma confusão danada. Muitos dos tópicos que ele defende já são temas complicados. Quando eu digo complicado é que é sensível, uma parte da população gosta, outra não gosta. Tipo, ele vive debatendo a questão do banheiro poder ser usado ou não para aquele determinado sexo. Então, o banheiro é feminino, é para as mulheres, masculino para os homens. Se a pessoa é do sexo diferente, mas se identifica como outro, ele poderia usar o banheiro? Para Nicolas, não. O que manda naquele banheiro é a biologia, né? A fisiologia.
Então, se aquele banheiro é feminino, é para as características femininas. Se é para o masculino, é para a característica masculina. Uma coisa diferente, as mulheres reclamam sempre. Assim, quase todas as mulheres são unânimes que reclamam quando é o banheiro de casa, por exemplo, que o homem faz xixi fora do lugar, que quase as mulheres ficam bravas. Então eu não consigo entender, isso é minha opinião, ok? Mulheres que defendem essa questão, já que vocês reclamam tanto, que a gente faz tanta bagunça. Então como permitir uma pessoa que tem a nossa biologia, né, entrar no seu banheiro, às vezes fazer aquela bagunça que faz, e vocês aprovarem? Mas aqui é só uma opinião, ok? Alguns debates aqui eu vou destacar contra algumas pessoas que chamam muita atenção. Ele vira e mexe, faz debate com muita gente, geralmente pessoas de esquerda, ou pessoas de direita não tão conservadoras igual ele, e sempre dá treta. Então eu vou falar aqui de alguns desses casos, vou até citar imagem, colocar vídeo se der, para poder mostrar para vocês esses debates dele. Primeiro, lembra que há um tempo atrás tinha um cara que imitava a Dilma Rousseff, né, Dilma Boladona, um negócio do tipo. Ele também é aqui de Minas Gerais, ele também foi candidato a deputado federal, e teve um podcast, algum programa na internet, que esse cara que imitou a Dilma foi convidado, e ele zombou do Nicolas, falou que o Nicolas é uma pessoa tipo, não estudada, que não sabe o que ele está falando, que ele fala bobagem demais, que ele nem conhecia esse menino, e zombou do Nicolas. Depois, até a honestidade da pessoa que fez o podcast, né, chamaram o Nicolas também. E ele deu uma resposta. Olha aí a resposta que ele deu. Esse Nicolas, eu fui estudar porque começaram a falar muito dele. Eu não sabia nem que ele era vereador em BH. Porque eu nunca imaginei que uma cidade como BH poderia eleger um moleque desse. Mas achei engraçado, achei, deve ter alguma coisa, porque eu não sabia por quê. Aí eu fui estudar quem que ele era, sem perspectiva de futuro, sem talento, sem cultura, sem conhecimento e com preguiça de trabalhar. Ele falou, que não tem talento. Eu falei, pô, talento é imitar a Dilma, né? Beleza, show de bola pra você, né? E aí, ele é candidato, né? Uma coisa assim? Ele é candidato a deputado federal. Vamos ver. Lembrem-se deste dia. O menino é danado, né? Ele não tem papas na língua, não. Essa foi a resposta que ele deu aí pro cara que imita a Dilma. Um outro debate que eu presenciei, eu vi ao vivo, foi o dele com o Diogo. Diogo é um comentarista da Jovem Pan. Eles estavam debatendo sobre a questão do Foro de São Paulo, que existe gente que diz que existe Foro de São Paulo, ou não existe Foro de São Paulo. Foro de São Paulo seria uma organização de pessoas da América do Sul que, em teoria, defenderia os direitos da esquerda, a lógica da esquerda, implantar um sistema socialista. E houve uma reunião com esse tema, e o Diogo veio falar que não tinha esse problema todo que o Nicolas estava falando, e o Nicolas deu uma resposta. Ouve aí a resposta do Nicolas. O senhor só pode estar de sacanagem com a audiência e com a minha cara para poder falar que o Foro de São Paulo é como se fosse uma reunião de senhores que não conseguem modificar a política inteira de país. O cara ficou muito bravo. Nossa, eu tava vendo ao vivo essa discussão. Ele ficou muito bravo com o Nicolas. Mas, de novo, ele tem um posicionamento dele, ele é firme no posicionamento dele. Esse é um dos motivos do meu canal, Honra e Família, porque os meus princípios, se são os meus princípios, eu tenho que seguir ele, porque foi eu que defini. O Nicolas tem os princípios dele, então ele segue o princípio dele. Você gostando ou não, eu gostando ou não, é irrelevante, é o princípio dele. Outra pessoa que eles vivem debatendo na internet é o Felipe Neto, né? O cara lá do Bis, deu essa confusão hoje em dia toda aí, há pouco tempo atrás. Os dois vivem brigando na internet, mas é o tempo inteiro os dois brigando. Mas a minha guerra realmente ela é cultural. Eu vejo que hoje as pessoas estão completamente perdidas. Cara, um país que tem Felipe Neto como referência não é um país sério. Credo. Sabe? Um outro também que vira e mexe, bate de frente com o Nicolas é o Boulos. Pelo que a gente acha, o futuro candidato a prefeito de São Paulo, né, que vai ter o Salles também pela direita, pelo jeito vai ser os dois mesmos. Pois é, eles vivem debatendo. E Boulos é essencialmente um cara de esquerda, o Nicolas é essencialmente um cara de direita. E aí eu vou pôr um pedacinho do debate deles aí para vocês poderem ouvir também. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente eles tentam levantar aí 51 imóveis, com relação ali a orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraya utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente a gente vai destruindo aí aos poucos e, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata, anteriormente ali atrás, acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Boulos, que foi criado em 97, mas que até hoje, né, não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja, mas, na verdade, tudo que acontece é um sem-teto com jatinho.
Deputado... Viu aí? Esses dois, até lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, os dois vivem brigando. Porque são duas pessoas de princípios diferentes, né? Cada um tem seu princípio, segue o seu princípio, então vai dar problema mesmo. Um outro discurso que deu muito bafafá foi o discurso da peruca. Ele colocou uma peruca, porque ele estava debatendo sobre essa questão do banheiro que eu falei já anteriormente, e disseram que ele não tem direito de fala. Esse negócio de direito de fala é assim, que você tem que estar pertencente ao grupo que está em questão para poder ter direito de fala. É uma coisa que eu acho completamente idiota. Você não pode dar sua opinião por outro tema porque você não é daquele outro grupo. Você não pode dar opinião. Pois é, ele, depois de ouvir isso, ele colocou uma peruca, foi fazer um discurso, e ele falou, já que eu não sou... Dizem para mim que eu não posso falar porque eu não sou mulher, e ele falou que colocou a peruca. E deu um bafafá. A mídia caiu em cima dele, foi aquela confusão danada por causa da danada da peruca. Então vê um pouquinho do discurso dele aí para você ver. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Ele gosta da fusaca, viu? E um dos últimos mais recentes, ele foi lá na ONU questionar o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e com o atual presidente do Brasil. Fez várias críticas bem fortes. Não só a ele, mas também, por exemplo, a Amazônia está pegando fogo, acho que ninguém vai debater sobre isso. É no governo do Lula e você não vê ninguém falando. Então ele vai criticar a Greta, o Leonardo DiCaprio, que nos anos de governo do Bolsonaro falavam tão mal, agora está acontecendo algo parecido ou até pior e você não vê eles falando. Ouve um pouquinho aí do vídeo dele. The world will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from philosopher Olavo de Carvalho. And that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail. And now we have Amazonia with the worst fire in 15 years. And they are just in silent and disappeared. Mentindo ele não tá, né? Vamos ser honestos. E aí, o tema principal do vídeo de hoje, dia 7 de dezembro, agora há pouco, essa semana, ele fez um discurso na Câmara dos Deputados que para muita gente lavou a alma, para outras pessoas eles quase surtaram. Ele citou até o professor Olavo de Carvalho. Eu vou comentar alguns temas, vou tentar colocar também o vídeo para vocês poderem ir acompanhando o que eu estou falando, mas teve profundidade. A fala dele teve muita profundidade. Primeiro tópico que eu vou destacar da fala dele é que ele acha que é perda de tempo conversar com a esquerda. Que eles têm a forma de pensar deles, nunca vai ser parecido com a da direita, e que a gente ficar debatendo demais com a esquerda é perca de tempo. Né? É a mesma coisa de discutir uma pessoa que gosta do Cruzeiro, outro gosta do Atlético, gosta do Corinthians, outro gosta do Palmeiras, o Grêmio, o Internacional, não vai ter consenso nunca. Aqui é uma parte que eu gosto. Ele falou que no Brasil está faltando homens de coragem. De novo, aqui é o motivo do meu canal. Honra e família, honra. A gente está tendo agora uma sociedade fraca, sem opinião, porque alguém na internet falou, você vai acreditar, porque alguém falou na televisão, você vai acreditar. Fibra, gente. A sociedade, né, eu como historiador, muitas vezes na história a gente tinha pessoas de fibra, de moral, você podia até concordar ou não, mas ele tinha fibra de seguir o raciocínio dele. Hoje, isso está indo embora, as pessoas estão... Sei lá, o valor que mais tem hoje em dia é dinheiro. O restante acabou tudo. Assim, obviamente não é para todo mundo, né? Mas de maneira geral, família, tradição, valores, princípios, as pessoas não estão tendo mais. É dinheiro e o resto que se lasca, entendeu? Então, na hora que ele fala que está faltando homem de virtude, de fibra, nesse caso eu concordo com ele, está faltando mesmo. Outro tópico que ele falou é que nas eleições do ano passado a gente teve o pessoal que era a favor do Lula, o pessoal a favor do Bolsonaro, e tinha os isentões. E foi dito por muitas vezes com eles, ó, cuidado, isentão, porque ele ou ele vão te governar. Então, por mais que seja difícil escolher na sua opinião, escolha direito, porque um deles vai te governar. Agora tem um cara governando, algumas coisas negativas estão acontecendo, que nem o PIB. Eu gravei um shortzinho essa semana falando sobre isso. O PIB brasileiro, ó. E aí vem os isentões falando, nossa, não, Lula. Ô, gente, cá pra nós, né? O Lula tem o princípio dele, não estou debatendo. A preocupação dele não é deixar o Estado ok com dinheiro. A gente sabe disso, né? Ele mesmo fala sobre isso. Que o negócio dele mesmo é gasto. Olha o tanto de viagem que ele está fazendo,
Então esses isentões aí, alguns dele tá dando para trás aí, tá falando que tá errado, não foi para isso que eu votei no Lula. Outro tópico que ele abordou foi o Clezão. Clezão é uma das pessoas presas lá do 8 de janeiro, infelizmente morreu no presídio. Foram liberados vários laudos pela defesa dele, até pela questão pela área pública também, falando que ele não tinha condição de ficar naquele espaço. Não deram a liberdade provisória para ele, ou com tornozeleira, porque precisava de um suporte melhor. Não fizeram isso e ele morreu. E uma parte da sociedade significativamente está muito nervosa por causa disso. Um cara que até segunda ordem era inocente, que não fez nada, morreu na cadeia. E aí essa parte ele quase se emociona, ele quase chora, porque não é brincadeira não. É um marido e um pai de família que morreu inocente. Outra parte complicada, essa aí foi puxada mesmo, é que ele fala que se uma democracia, se um país quer ser levado a sério, funcionar, algumas maçãs podres têm que ser retiradas. Ele mesmo fala que ele não está falando da questão de morte não, mas ele está falando de prisão. Pessoas que não cumprem a lei, que estão abusando do seu poder, o destino inexorável dele, de acordo com a democracia, de acordo com a república, é prisão. Outra parte que o povo vai reclamar demais é a citação do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é hoje uma das, se não for a maior referência na questão do conservadorismo brasileiro, de uma pessoa brasileira, né? Ele já era muito famoso, mas quando o Bolsonaro tomou posse, usou ele como referência filosófica, aí que disparou. Ele teve muito aluno mesmo. Você pode entrar na internet, toda hora cita o Olavo de Carvalho, e ele cita lá no parlamento também. Diz também que quando você não combate o mal, você é leniente ao mal. Então, o homem de bem, de acordo com ele, é sua obrigação combater o mal. Você não pode deixar o mal prosperar. E ele cita até o presidente de El Salvador, que criou a maior prisão da América Latina para poder prender o pessoal, porque o negócio lá na El Salvador estava feio, e ele organizou, parece que o país hoje está todo organizadinho. É alguém de honra, de fibra moral que conseguiu fazer isso. Se você for de esquerda e estiver ouvindo essa parte, você vai ficar muito bravo. Mas é o olhar que a direita tem. Atualmente, para concluir aqui agora, atualmente o Nicolas tem no Instagram, até a hora que eu vi, 9,3 milhões de inscritos no Instagram dele e 1,7 milhões no YouTube. Então ele é uma pessoa relevante. Você gostando ou não, ele é uma pessoa relevante. Seguidor é o que não falta, né? E ele é muito jovem, ele é muito novo. Tá? Para terminar esse vídeo, valores, gente, princípios, não se negocia. Ou você tem princípio na sua vida, ou vão conduzir você o resto da sua vida. Eu não estou aqui para te dizer qual valor você tem que ter. O que eu estou dizendo é que você tem que ter valores. Então senta aí, se você nunca parou para pensar nisso, independente da sua idade, se você é novo, se você é adulto, maduro, não interessa. Se você nunca parou para pensar em seus valores, eu te sugiro que pare e pense. Esse é o motivo do meu canal. Se você não parar para pensar nisso, a vida é levantar, comer, dormir. Levantar, comer, dormir. Se você não coloca valores nessa parte da sua vida, entre essas partes, vai ser isso o resto da sua vida. E na hora que morre, acabou. O que você fez na sua vida inteira? Levanta, comeu, dormiu. Então, são os valores que dão significado à nossa vida. Então, não deixa fazer isso por você, não deixa lá um jornal te dizer o que é valor seu. Crie o seu valor, porque depois disso a vida vai ser diferente. Você segue os seus valores, a sua vida vai ter um significado, igual no meu caso é honra e família, e aí eu acho que a percepção vai ser diferente da vida, beleza? Então tá aí o vídeo sobre o Nicolas, esse menino aí danado, esse menino aí de futuro. Tem muita gente falando aí que, continuando do jeito que ele tá, ele tende a ser um grande candidato a presidente no futuro, beleza? Então vamos lá, curte, comenta, compartilha, dê sua opinião aí sobre o Nicolas, o que você acha sobre ele, e até a próxima.